Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar da tua misericórdia, entregamos nossas vidas e em rogativa que a tua presença seja, Senhor, nesta casa de amor. Que teus anjos amigos possam cuidar, Senhor, de encarnados e desencarnados, que de onde vieram e como vieram, possam encontrar e receber a paz, a harmonia, a instrução, Senhor, para fortalecerem os caminhos ásperos da vida terrena. Que teus benfeitores, amigos, os anjos, possam ir a cada lar, a cada família, e abençoar, Senhor. Principalmente nas famílias que encontram-se nos conflitos, onde o mal conseguiu adentrar e fomentou o vício, as brigas, discórdias, a preguiça espiritual, Senhor, que muitas vezes leva à pobreza da alma. Abençoai, Senhor, que não permita que forças trevosas possam modificar o templo doméstico, se há influência, possa trazer os irmãos em conflitos para a nossa casa, para a tua casa, Senhor, para receberem, assim como nós, o auxílio, a instrução, o teu amor. Abençoai, amado Cristo, esta casa espírita, que todos os trabalhadores, pois somos servos dos teus servos, aprendizes do teu evangelho, que possamos, Senhor, fazer a tua santa vontade, não a nossa, e espelhar a tua imagem de amor. Abençoai, Jesus Cristo, o alimento que queremos tomar e servir. Todas as mãos que trabalharam arduamente para que esse alimento chegasse a nós. Desde o simples agricultor, Senhor, que nas primeiras horas da madrugada já vestia seu suor, preparando a terra, semeando a semente, cuidando, colhendo e transportando. A todos, Jesus Cristo, que suas bênçãos se façam em forma de nossa gratidão por receber tão precioso alimento, e que esse alimento seja também um precioso medicamento. Amado Cristo, estenda tuas mãos sagradas neste caderno de amor. Todos os nomes que aqui se encontram, onde estiverem, que um anjo amigo possa ir lá e cuidar desta criatura, filha do Pai, dissipando as trevas, dando intuição, coragem e força, para que esta criatura possa vencer as forças negativas do mal e buscar teus caminhos, na religião que acreditarem, mas naquela que professar, as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas, amados, em cada recipiente, na necessidade e na individualidade de cada irmão, estenda tuas mãos santas e derrama, Senhor, os fluidos, os bálsamos, os medicamentos, transformando de simples água em águas fluídicas, poderoso remédio que ao ingerir ou passar em suas dores ou feridas, possam ser curados, aliviados, fortalecidos do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas fluidificadas, remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Amado Mestre, que tuas bênçãos se estendam à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, onde houver a dor, onde houver as trevas, lá esteja a tua presença de amor, despertando, acolhendo, fortalecendo no caminho do bem. Abençoai, Senhor, nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, todos que professam cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Abençoai, Senhor, que possamos compreender que somos irmãos, filhos do mesmo Pai,
e assim ajudarmos-nos mutuamente, amparando, ensinando, instruindo na caridade, construindo a fraternidade universal do amor. Abençoai nosso país querido, esta nação tão iluminada, Senhor, que possa abençoar nossos governantes sérios, afugentar as trevas, as inversões de valores, a destruição da verdade, da fé, da família. Não permita, Senhor, que estas trevas possam modificar as tuas verdades e que esta nação seja a pátria do Evangelho, coração do mundo, assim como tu planejaste, Senhor. E estendei estas bênçãos santas e sagradas a toda a humanidade. Amado Cristo, que a paz há de reinar nos corações de todas as criaturas deste orbe terrestre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Sempre espírita, recanto da paz. Temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Não há como prosseguir na seara do processo evolutivo se não encontrarmos o Evangelho de Jesus. Não há como construir um equilíbrio se nós não vivermos sobre as luzes e verdades do Evangelho de Jesus Cristo. A humanidade tem passado por grandes transformações. E uma das transformações mais perigosas que a humanidade está abraçando chama-se opiniões. Chama-se doutrinação. Porque a opinião e a doutrinação não baseia-se em verdade. Baseia-se na necessidade que alguns constroem, querendo aprisionar muitos, modificar a luz do Evangelho da salvação. Quantas pessoas sofreram? Quantos morreram? Quantas pessoas foram aprisionadas, sacrificadas, para deixar para nós a luz da verdade, para que a gente não sofresse tanto. Se nós formos olhar para trás, vou falar alguns nomes. Sócrates deixou a dádiva imortal do conheça-te a ti mesmo. Está até no Livro dos Espíritos, na pergunta 919, quando perguntaram para os espíritos assim, quais são os meios mais eficazes de chegar à perfeição, os espíritos de nosso Senhor Jesus Cristo responderam: um sábio da antiguidade já vos disseste, conheça-te a ti mesmo. Depois veio Platão com a grandeza e a beleza dos ensinamentos do despertar para que olhássemos para fora. Pois é como se nós estivéssemos dentro de uma caverna escura, de costa para a porta da caverna, e só enxergando as sombras que passam e projetam na parede à nossa frente, sem enxergar a luz e a verdade, só sombras. E assim fomos caminhando, veio Jesus Cristo. Antes de Cristo e depois de Platão, veio Sêneca, que instituiu para nós a grandeza e a beleza do estoicismo. O estoicismo tem como uma base filosófica de compreender o que nós devemos e podemos fazer e que está na nossa capacidade e aquilo que não está na nossa capacidade. E a pessoa, quando entende isso, então seus sofrimentos reduzem
numa proporção extraordinária, porque ele compreende que aquilo que não está na capacidade dele, ele tem que fazer o que? A aceitação. Tanto é que quando um poderoso rei foi procurá-lo, pois ele era um homem mais tranquilo e feliz, e quando o rei estava, ele sentado, e o rei disse assim: eu fiquei sabendo que você é uma pessoa muito feliz, que você é um sábio, é um filósofo, e eu quero que você me acompanhe, que vá para minha casa, para o meu castelo, e eu te dou o que você quiser. Pode pedir tudo o que você quiser. Eu te dou o teu peso em ouro. Me fala o que tu queres. E o rei ficou ali a falar para ele, oferecer mundos, fundos. E ele olhou para o rei e falou assim: eu quero que você saia da frente do sol. Você está tampando o sol. Compreende? Ele não precisava de nada. Por que ele não precisava de nada? Porque ele era rico, muito mais rico que o rei. Porque o rei tinha, mas não sentia. Então, olha só a grandeza. E depois veio Jesus. Jesus deixou para nós um legado extraordinário e que as religiões estão dando opiniões nas mensagens e ensinamentos de Jesus. E então o Evangelho de Jesus está perdendo força no coração da humanidade. Preste atenção, no coração, mas o Evangelho não se perdeu nenhuma do seu poder. Por que o Evangelho de Jesus não perde poder? Porque ele é a verdade e a vida, então não tem como perder. Mas a humanidade está se perdendo porque está distanciando do Evangelho. E aí foram abraçando, mudando o Evangelho, modificando. Nós não precisamos de ler toda a Bíblia Sagrada, do começo ao fim, basta os 4 Evangelhos de Jesus Cristo, que está em Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, antes Levi, cobrador de impostos, foi o primeiro que escreveu. Escreveu os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, tudo baseado em cima de todos os profetas, em cima de toda a filosofia, em cima de toda a eternidade na Terra. Mas estão modificando. Mateus escreveu no ano 60 depois de Cristo. Marcos no ano 55, 65 depois de Cristo. Lucas no ano 70, 65, 70 depois de Cristo. João foi o mais demorado, porque ele escreveu em Éfeso, e aí lá escreveu no ano 90, 100 depois de Cristo. E estes ensinamentos escritos têm uma pureza, grandeza, beleza doutrinária, mas quando chegou no ano 400, 350, 400 pós-Cristo, os potentados da época, a religião poderosa da época, pegou estes evangélicos e foram tirando algumas coisas, acrescentando outras. E uma das fantásticas, extraordinárias coisas que retiraram foi a reencarnação. Por orgulho, por medo, para não perder o poder. Agora, quando a gente perde, sabe, quando a gente perde essa noção, a vida fica muito pequena. Quando desprezamos o processo reencarnatório, aí fica-se no presente, e é tudo que os materialistas querem e precisam. Então veja só, todos estes morreram de forma trágica, menos João, que morreu de velhice. O apóstolo João. E assim a humanidade caminhou e veio. Jesus Cristo chamou Francisco de Assis, em particular, e falou: Francisco, preciso que você desça à terra para unir o meu evangelho, porque estão modificando demais. E Francisco de Assis veio como um pobrezinho de Assis, onde dedicou sua vida até sentir no seu próprio corpo os 7 estigmas de Jesus Cristo em sua carne. Sangrou em vida o tempo inteiro, sem reclamar e falar nada para ninguém.
fazendo voltar a mensagem viva de Jesus Cristo, os 4 evangelhos de Jesus Cristo, que ele, Francisco de Assis, escreveu um, porque Francisco de Assis foi João, foi o apóstolo João, compreende isso? Então ele que escreveu, 1.200 anos antes, retornou no processo reencarnatório a pedido de Jesus Cristo. Ele sofreu, apesar de não ter sido morto de forma violenta, mas ele sofreu em vida, porque ele viveu até quase 100 anos de idade, mas perseguido, prisioneiro numa ilha que era só de rochas e pedras, onde fez milagres fantásticos, onde escreveu o Apocalipse. Então ele voltou no ano de 1200 pós-Cristo, como Francisco de Assis, para organizar a igreja reinante que estava se perdendo através das cruzadas, da Inquisição e de tantas outras aberrações que estavam acontecendo na humanidade. Por causa de quê? Opinião. Então nós temos que encontrar a luz da verdade. E essa luz da verdade só se encontra de uma forma, retornando à pureza primitiva do Evangelho de Jesus Cristo. Não sob opinião, mas a pureza do Evangelho. Nós estamos vendo as religiões, os pregadores, cada um interpretando de uma forma pessoal as verdades de Jesus Cristo, trazendo para si o reinado, trazendo para o templo o reinado de Deus. Não, templo é de pedra, isso aqui nada vale. Daqui a um tempo isso aqui estará pó, vai reduzir. Eu, pregador, chamado por Cristo, por vontade pessoal, aceitei. Daqui a um tempo, espero que seja muito tempo, esse corpo também virará pó, comida para vermes, bactérias. Então nada eu valo, essas paredes de pedra, nada vale. O que vale é o Evangelho de Jesus, que perdura. Esse não pode ser modificado. Agora eu digo a você, está sofrendo, está sem compreensão, está com ansiedade, depressão, crises existenciais. Por quê? Porque está saindo do Evangelho de Jesus. Está sem esperança, avoluma-se a cada dia problemas. Nós estamos num planeta de provas de expiação, aqui é dor e sofrimento. Mas nós podemos fazer a passagem por essa terra extraordinária. Não como uma colônia de férias, não, porque aqui não é colônia de férias. Aqui é uma prisão, é uma cadeia onde nós viemos para aprender o quê? Quer saber? Sabe qual é a sua missão que trouxe você aqui? Eu vim para o meu marido, eu vim para o meu filho, eu vim construir uma empresa, eu vim para cuidar de menino. Não! Tudo isso você vai fazer, se você quiser. Você veio para te salvar. Você veio para te salvar. É o primeiro, único propósito que Deus trouxe você aqui na Terra. Salvar você. Quem é a única pessoa que pode salvar? Você. Você. Quem é que vai te mostrar o caminho? Quem é que vai te ensinar como te salvar? Quem que morreu para nos salvar, mostrar para nós a salvação? Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora não adianta você ajoelhar e falar, meu Deus, Jesus, eu confio em você, teu sangue tem poder, mas não segue, arrisca os ensinamentos dele. Não vai se salvar. Não há outro caminho. Ele é o único caminho. Não é interpretação de religião. Eu sou católico, estou salvo. Não está. Eu sou espírita, estou salvo. Está lascado. Né? Sou evangélico, estou salvo. Não está. Como estará? Você construindo tua salvação a cada segundo, momento, minuto, dia, ano. Vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Em tua pureza e em tua simplicidade. O que adianta tu conquistar o mundo inteiro e perder a si próprio? Então, lá naquela oferta do rei para aquele filósofo,
Que adiantava um saco de ouro para ele, sendo que ele estava precisando daquela hora, era da vitamina D do sol. Não é? E hoje nós estamos vivendo uma ilusão materialista. Os conceitos mudaram. A filosofia de vida está mudando. E isso está fazendo uma humanidade fraca, uma humanidade dependente, uma humanidade separatista. Está fazendo o ser humano individualizar-se numa coletividade onde todos estão próximos. Esses dias eu estava vendo a história da Etiópia, um belo país. Para mim é belo, né? Eu gosto do inóspito. Eles vivem como se estivessem há 2.500 anos atrás. Quase que eu dá vontade de ir para lá. Meu Deus do céu, esse é meu lugar. A vida simples, uma vida sem o individualismo, vivem em pequenas comunidades, do jeito simples. Nós vivemos numa comunidade, mas vivemos numa individualidade. Até dentro dos lares, somos solitários. E ai de você se envelhecer e você tiver bens. Aos 70 anos vão querer te interditar e te colocar num abrigo. E a família que você lutou, que você educou, que você ensinou, a hora que você estiver deitado no caixão, eles estão escafunchando suas gavetas, suas carteiras, seu celular, tentando achar as contas bancárias, achar as senhas. E, pasmem, alguns vai pegar o cartão e fazer um empréstimo antes de te enterrar. No seu nome. Você já vai embora devendo. Está entendendo isso? Eu vi isso acontecer e não permiti, porque eu vi uma pessoa que ia fazer isso. Não faça. Primeira coisa que eu falei, ainda o defunto estava lá no IML. A hora que pegou a carteira, escapuchou, cadê a senha do banco? Aqui, passou no banco, nossa, ele tem tantos mil. Tirou na hora, falou assim, nossa, tem empréstimo liberado, consignado, vou fazer um. Não vai fazer não. Não é para pagar despesa, não. Não vai pagar despesa com isso. Você vai fazer, você não tem noção do tamanho da heresia, do sacrilégio que você está cometendo. Não sei se fez depois, mas junto a mim não fez. Eu não permiti. Por respeito ao defunto. Eu nem conhecia direito. Agora a pessoa era filho. Compreende isso? Então, cadê os valores? Não tem, só interesses. Né? Só interesses. Para adentrar no Evangelho, vou até contar uma piadinha aqui, né? O senhor, assim, mais ou menos igual eu, na minha idade, aí vai na doutora, né, e fala assim, doutora, eu tô, né, fez um check-up, não, você está tudo bem, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para a senhora, a doutora, muito bonita, muito jovem, falou assim, é porque, ultimamente, eu estou sendo muito assediado pelas mulheres novinhas, né? E a doutora vai, senhor, o que você acha? Por quê, né? Eu acho que o doutor, ele estava dando assim umas olhadinhas na doutora, que a doutora é muito bonitona, né? Aquela, tipo violoncelo, né? Aí a doutora falou assim, não, é porque homens, igual o senhor, homens maduros, são cheios de valores e princípios. E as mulheres gostam de pessoas que têm valores e princípios. Ele falou, é mesmo, ela é. Ele até deu uma ajeitada, né? Aí ela falou assim, o senhor tem valores no banco e princípio de infarto. Então, é cheio de interesse, né? É um bom investimento. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, presta atenção, motivos de resignação.
Saber. Para que a gente tenha força, nós não podemos gastar energias à toa. Por isso nós precisamos aprender a ser resignados. Resignados não é ser preguiçosos. Resignados não é ser ocioso, displicente. Não. Resignado é compreender o momento certo, a hora certa e em que investir as suas forças. E não gastar o seu tônus da vida sem necessidade. O Evangelho diz assim: o homem pode suavizar ou agravar a amargura de suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Nós podemos abreviar, tranquilizar ou aumentar o nosso sofrimento, de acordo com como nós interpretamos a vida, os acontecimentos. Está compreendendo isso? E aí nós voltamos lá no estoicismo. Saber o que está no meu poder fazer, agir, modificar, e aquilo que não está. Quando eu era adolescente, jovem, pré-adolescente, como diz minha neta, meu pai disse assim: nós vamos viajar amanhã. Eu, que hora? 5 da manhã. E eu fui já dormir no caminhão. Presta atenção. Larguei minha cama e dormi no caminhão. Será por quê? Eu não era ansioso. Né? Não é nem para levantar cedo, já está no lugar de saída. Aí, tirei um cochilo. Levantei, olhei pelo para-brisa do caminhão. Isso lá nos anos 70, era um cara chata, um Mercedes cara chato. Levantei, desconfortável que só. Olhei e falei: nossa, está clareando. Meu pai perdeu a hora. Fui lá e bati na janela. Nós morava ali na 44, né, perto da rodoviária hoje. Não tinha nem rodoviária. Pai, oi, menino. Está na hora. Vai dormir, menino. Agora já é 11 horas. É 11 horas da noite. Para mim, eu já tinha dormido umas 3 noites. Então, e aquela noite eu não dormi mais, porque eu estava com medo de perder o horário, meu pai também, e eu fiquei ansioso. Então, isso é não saber o entendimento daquilo que não está no seu poder. E dali eu passei, então, a entender que tempo não está no meu poder. O dia tem 24 horas. Não adianta você dizer: nossa, o dia está tão pequeno, podia ter 36. Você pode falar tudo que você quiser, mas ele vai continuar com 24 horas. Se você marca um compromisso para amanhã, não adianta você suar a mão, dar dor no estômago, frio na barriga. E amanhã, só chegará amanhã, quando passar, decorrer o processo, né? Então, isso é entender que aquilo que está na sua capacidade de fazer e aquilo que não está na sua capacidade. Quero um exemplo simples? Você educa teu filho sobre as luzes e os moldes de Jesus Cristo. Teu filho escolhe o caminho da desonestidade. Isso não está no seu poder. Aí você vai sofrer. Ai, meu Deus, onde eu errei, o que eu fiz? Aí você entra em depressão, aí você entra... Não. Você não tem, nós não temos condição de escolher gosto e opinião das outras pessoas. E hoje nós estamos vendo duas coisas muito ruins. Alguns pais impõem sobre os filhos uma opinião, os filhos ficam sem opinião, ou seja, sem personalidade, e outros relaxam e não ensinam nada. E os filhos, então, encontram caminhos obscuros para preencher essa liberdade sem educação, sem ensinamento. O ser humano, presta atenção nessa frase, o ser humano, olha que coisa mais linda. Ser humano é a coisa mais linda que existe no universo. Porque nós somos imagens e semelhança do nosso Pai, Deus Criador. É o único em todo o universo que tem compreensão da vida eterna. E é o único que educa. Você sabia que o ser humano é o único que educa? Todos os outros animais criam.
A vaca cria, o porco cria. A galinha, que nem cérebro tem, ela cria seus pintainhos. A galinha acho que ensina 3 a 4 comandos para seus meninos. É? Quem tem galinha aqui, se ficou observando, eu adorava ficar olhando galinha. Ela é burrinha que dói. Mas tem pais que são mais do que galinhas. Porque não ensina a seus filhos uma educação. Aí se perdem. Não educa seus filhos no processo de uma religiosidade. Alguns falam assim, a hora que meu filho crescer, ele escolhe a religião. Que religião que ele vai escolher? Aquela que abocanhar ele. Pode ser muçulmano, pode ir lá para o Hezbollah, pode ir lá para o Comando Vermelho. Né? Ele também tem religião. Religiosidade é diferente, é a ligação criatura-criador. Ele pode se transformar num fanático, num ateu. Porque aí ele não tem, ele só foi um terreno sem semente. Alguém vai jogar semente e fazer desenvolver nele. Vai ter que aprender através de muita dor e sofrimento. Então, como olhar o mundo, nós podemos diminuir o sofrimento ou aumentar o sofrimento. É isso que o Evangelho está nos dizendo. Ele sofre mais quando acredita numa duração mais longa do seu sofrimento. Quando existe um problema, nós temos que meditar sobre aquele problema. Compreender que aquele problema é um meio de transformar a sua vida, para modificar os seus conceitos e valores que distanciaram de Deus e que distanciaram das leis naturais. Você sabe o que é lei natural? Não é lei civil, não. É lei natural, não é lei dos homens. Se nós pegarmos nossa Constituição, é uma das Constituições que mais tem lei, que mais se modifica no planeta Terra. Nossa Constituição já está caminhando para 44 mil leis. A Constituição da Inglaterra só tem 7 mil. E não modifica, já tem mais de 100 anos. Por quê? Porque lá cumpre-se a lei. Nós burlamos as leis. Então essas leis humanas são modificáveis. Lei natural é lei eterna, que vale para o resto da eternidade. Então quando infringimos as leis naturais, nós caímos na dor e no sofrimento. A compreensão disso traz para nós o aprendizado e o término do sofrimento. Porque o sofrimento passa a ser lição. Agora, ninguém mais está querendo sofrer. Ninguém mais quer sentir uma dorzinha mínima que seja. Por quê? Porque quando é física, ele procura um analgésico. Ele procura um anti-inflamatório, ele procura uma xilocaína que é um anestésico. Mas quando é psíquica e espiritual, quando é dor emocional, aí não há um minuto, não há um segundo de uma meditação e dizer, meu Deus, estou com o pensamento em conflito. Eu preciso unificar meu pensamento. Porque se eu não unificar meu pensamento com aquele que é o único no universo, então eu estarei em conflito, estarei em curto-circuito interno. Não. Ao invés de buscar retornar às leis naturais, aí é melhor usar um inibidor, um controlador psíquico, os famosos tarja preta, que nada conserta, melhora por um tempo, mas depois piora porque só vai aumentando as doses. Mas não quer parar para dizer, pensar, falar, olha, porque nós não estamos sendo educados para isso mais. Mas é o contrário, nós estamos sendo deseducados para não acreditar mais em Deus e não respeitar as leis naturais e aprender a respeitar e obedecer como um rebanho que vai para o matador sorrindo. Essas leis dos homens. Estamos, então, ocasionando a nós, cada vez mais, dor e sofrimento. Pode até diminuir as dores físicas, mas amplia-se as perturbações mentais e espirituais. E aonde está a dor? É no corpo? Não. O corpo não sente dor. O corpo não sente dor. O que sente a dor é o espírito. E a ciência prova isso. Quantas pessoas com membros amputados sentem coceira no dedão do pé? Coça meu dedo do pé, a pessoa olha e fala, mas você só tem um pouquinho da coxa? Mas meu dedo do pé está coçando.
Mas você não tem perna, vai estar coçando. Está entendendo isso? Porque é uma fuga, é um aprisionamento, porque o cérebro gravou a imagem de quando tinha a perna. E o cérebro, onde é a sede do espírito. Então, joga o comando de que a perna, o dedo do pé está doendo, está coçando, mas não existe dedo no pé. É a ilusão. Porém, se encara a vida terrena pelo lado da vida eterna, do espírito, ele a entende como um ponto no infinito e compreende o quanto é breve, dizendo a si mesmo que este momento difícil vai passar bem depressa. Então ele entende, ele compreende, a matéria é perecível, a matéria é de curto tempo de vivência e transforma-se a cada nanosegundo. Você já imaginou a grande evolução e transformação que está ocorrendo em teu corpo nesse instante? Mas nós não estamos aceitando isso. E Jesus nos ensinou isso. Mostrou-nos isso. Não sofra pela matéria, conquiste o reino dos céus. Não lute, não brigue pelas coisas perecíveis, mas juntai tesouro onde as traças, os ladrões e a ferrugem não corroem. Ele nos falou, isso está nos 4 evangelhos de Jesus Cristo. Vá lá, estude os 4 evangelhos, leia os 4 evangelhos. Ele está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Este Evangelho segundo o Espiritismo é todinho baseado nos 4 evangelhos de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. As leis morais de Jesus Cristo. Por isso o Espiritismo não entra em contradição com nenhuma outra religião na face da Terra. Ele não entra em conflito, ele não entra em divergência. Por quê? Porque ele já se basta pela verdade dos evangelhos de Jesus. Nós não precisamos provar nada para ninguém. Nós não precisamos entrar em conflito com ninguém. Quando entramos em conflito é conosco mesmo, quando estamos buscando opiniões materiais em cima do evangelho de Jesus. Aí entramos em conflito, pessoal. E pós-pandemia, eu estou vendo que até os próprios espíritas estão nestes conflitos. Por quê? Porque na primeira provação que tiveram, abandonaram as verdades de Jesus. Quando os homens disseram, isola-te, não vá para o templo, 90% dos espíritas não foram para os templos e os dirigentes fecharam suas casas. Isso eu tenho uma honra profunda de não ter nenhum segundo fechado esta casa aqui. Por ameaça, falatório, perseguições. Pelo contrário, nós ampliamos 3 vezes mais os horários de atendimento e de tratamento para salvar aqueles que queriam acreditar e buscar a verdade de Cristo Jesus. Então hoje até os próprios espíritos estão em conflitos íntimos. Muitos abandonaram a doutrina, outros foram para as manifestações espirituais, nas crenças afrodescendências. Outros buscaram inovações em religiões ou em crenças, seitas, ritualísticas e que usa alucinógenos. E um dia que está aí na moda é o chá de ayahuasca, né? Todo mundo querendo expandir sua visão espiritual, né? Aí toma um chá alucinógeno, aí depois, não sei se aqui alguém já usou, né? Muitos têm vômitos que quase vomitam a própria alma, né? Mas isso é sagrado, dizem eles, né? Para mim, o que é sagrado é aquilo que foi escrito no Horto das Oliveiras. Aquela jornada extraordinária do Monte do Gólgota até o Calvário. Ali está, para mim, o que é extraordinário, o que salva. Né? Eu fico olhando, a humanidade está louca. Não está precisando de alucinógeno, não. Né? Está todo mundo doidão já? Aqui é o alucinógeno na religião? Não precisam.
A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta e o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Está vendo as problemáticas daquele que crê? Ele compreende que tudo na matéria é transitório, tudo vai se transformar. Basta ele manter a tua crença, a tua força, a tua fé e viver as leis naturais. Ah, mas eu não sei que leis são essas. Muitos dizem, mas eu não sei o que fazer. Não sabe? Então pega um único ensinamento de Jesus Cristo. E ele disse que poderia. E esse ensinamento, você poderia desprezar as leis e os profetas. O Velho, o Antigo, o Novo Testamento, não importa. O único, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como si mesmo. E acrescenta neste mandamento sagrado, faça aos outros somente aquilo que gostaria que fizesse a você. Ou não faça aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a si próprio. Pronto, você não precisa ser catedrático, você não precisa ter estudado em Harvard, você não precisa ter conhecimento, você não precisa de nada, apenas todos sabem isso. Sabe por quê que todos sabem? Porque está gravado na nossa consciência eterna. Jesus só nos fez relembrar deste ensinamento quando Deus nos criou e colocou a semente da sabedoria em nós. Deus colocou a semente da sabedoria. Só que junto da semente da sabedoria, você sabe o que ele nos deu de presente? É o que nós escolhemos. E aí é o que nós escolhemos, na grande parte das vezes. Ele nos deu a vontade e o livre-arbítrio. Vontade e livre-arbítrio. E nós pegamos a semente da sabedoria de Deus e jogamos ela no fundo do nosso inconsciente. E pegamos a vontade e o livre-arbítrio e usamos todos eles no momento presente. Quando falamos momento presente, é em todos os tempos de nossa existência. Aí nós desprezamos a sabedoria das leis divinas. E quando desprezamos isso, nós ocasionamos dor e sofrimento a nós mesmos. Quer ser feliz? Volta! Volta! Volta para as leis naturais. Não importa qual é a sua crença, a sua vontade religiosa. Seja espírita, católico, protestante, judeu, ateu, muçulmano, agnóstico, não importa. Mas não fuja das leis naturais. Você não fugindo das leis naturais, você é um cristão. Você está em comunhão com Deus e com o Pai, com o Criador. Seja o Criador, o nome que você der, a inteligência suprema, Jafé, Alá, Cristo, Buda, não importa o nome. Não importa o nome. Nome somos nós que damos. Nós é que damos os nomes. A humanidade é que deu o nome. Compreende? Como um entendimento na matéria. Mas a partir do momento que você está em comunhão com o Pai, com Deus, com o Criador, com a inteligência suprema, você está vivendo na conexão do universo. Criatura, Criador, não tem como dar errado. Compreende? Ao contrário, para aquele que só valoriza a vida corpórea, esta lhe parece interminável, e a dor cai sobre ele com todo o seu peso. Então, se você olha só o presente, uma dorzinha, você corre lá, toma um medicamento. Uma depressão, você fala assim, ou eu tomo um antidepressivo ou eu tomo uma cachaça. Eu vou tomar os dois. Eu estou começando a ficar triste, eu preciso fazer uma viagem. Estou começando a ficar ansioso, eu preciso ir no shopping gastar. Vai tudo para a matéria. E cada vez entristece mais. Faz uma viagem, volta pior do que foi. Vai lá para a beira do mar. Vai lá para belas praias paradisíacas de Alagoas, lá para a Praia do Francês, senta lá naquelas areias, perto daquelas piscinas naturais, e vê o pôr do sol chorando de depressão. Não mudou nada, porque a depressão não é localizada, ela está dentro da sua alma. Ela está no conflito espírito-matéria, matéria-espírito. Os remédios podem te ajudar até o momento de você conseguir controlar. Mas o único que pode te curar é voltar para Jesus Cristo ou para as leis naturais do Criador. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida diminui a importância das coisas deste mundo. A maneira espiritual de encarar as coisas da vida. Não é? Você olha para o teu filho, fala, esse filho
Não é meu, é de Deus. Deus me deu essa criatura para me educar e mostrar e apresentar o Criador a ele. Vou ensinar valores. O filho vai a caminhos errôneos, fala, meu Deus, fiz tudo dentro do meu conhecimento, se é que você fez. Se eu errei, me perdoe. Fortaleça para não errar mais. E abençoe meu filho. E aguarde. Porque a dor vai fazer ele voltar para o caminho de Deus. Não é? Porque se tem duas coisas que faz a gente ir para o caminho de Deus, é o amor e a dor. Pelo amor, dificilmente a gente vai. Pela dor, nós vamos. Uns falam, mas fulano sofre tanto. Calma. Existe uma balança no universo. Orgulho, dor. Né? Orgulho, dor. Dor, orgulho. Orgulho, dor. Orgulho, dor. Orgulho, dor. O cara aceita tudo. A dor passou por cima do orgulho, meu filho, acabou. Mas enquanto o orgulho está, a balancinha do orgulho está mais alta, ele aguenta ainda. Mas chegará um momento que o orgulho desce e a dor sobe. Para isso nós somos eternos. Faz com que o homem modere seus desejos, se contente com sua posição sem invejar dos outros e atenua a impressão moral dos reveses e das decepções que ele experimenta. Quando nós estamos conscientes da espiritualização em nós, nós temos um olhar abrangente sobre a vida, as coisas, as pessoas, o tempo e o espaço. Nós temos uma visão real de nós mesmos, uma visão das pessoas sem julgá-las, colocando esperança em cada situação, em cada relacionamento, mas não colocando a dependência. Encontra uma pessoa, é a pessoa mais importante na sua vida naquele momento, mas se a pessoa for embora, fala, chegou o momento dela e vai com Deus. Fico com a lembrança dos momentos saudáveis vividos. Né? Extraordinário. Isso é a pessoa que se espiritualiza. Ela tem 1 milhão, fala, meu Deus, é seu, vou administrá-lo com sabedoria. Ela tem R$1, fala, meu Deus, é seu, vou administrar com sabedoria. Não faz diferença 1 milhão com R$1 para ela. Porque ela sabe que o mais importante são os valores eternos e espirituais e que tudo na matéria ficará quando chegar a justiça final, que leva-nos para o túmulo e nada levamos da matéria daqui. O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à saúde da alma. Então, olha, presta atenção. Aquele que se espiritualiza encontra em Cristo Jesus a sua filosofia de vida. Não é na religião, não, presta atenção nisso. É em Cristo Jesus. Na vivência das leis naturais que regem espírito, matéria, matéria e espírito. Ele encontra, então, uma saúde, uma calma no corpo físico e na alma. Ele não fica ansioso, depressivo. Pode até chegar até ele situações que vai começar a levá-lo para a ansiedade, angústia, tristeza. Mas, em menos de 3 dias, ele elimina isso aí. Porque o corpo vai refletir a situação do meio até 3 dias. Compreende? Mas, se ele abastece-se da confiança e na fé, da prece e meditação, da boa vontade na caridade, na servidão ao próximo, em 3 dias aquilo vai diminuindo até sumir, acaba. Sem necessidade de grandes interferências medicamentosas. Às vezes um chazinho ali, né? Às vezes um trabalho pesado ali para poder suar, às vezes uma meditação, uma oração, um passe, uma frequência num templo religioso que é de confiança dele. Não importa qual. Desde que o templo religioso esteja conectado com Jesus Cristo. E que não seja uma empresa religiosa. Porque grande parte hoje, as religiões são empreendimentos religiosos. Sempre buscando finanças e lucros, dividendos. Não é? E algumas expressões de vaidade, de interesses ritualísticos, curiosidade. Né? E aí, colocam-se em comunhão com entidades que ainda estão aprisionados na matéria, fumando charuto, bebendo cachaça, matando animais inocentes e fazendo rituais. E outros em dependências. Eu lembro lá nos tempos idos, 25 anos atrás, tinha um conhecido meu, e ele era kardecista, assim como eu,
Eu tinha passado por uma experiência de conhecimento por 2 anos em terreiros de Quimbanda, Umbanda, linha do Oriente. Eu não tinha conhecimento, estava em busca de um aprendizado. Então, mas já havia afastado e ele frequentava centros espíritas, é médium, até trabalhador lá na casa de Eurípides, como medianeiro. E eu era do Regeneração. E ele dizia assim, um dia eu encontrei com ele e falou, Geraldo, falei, você está trabalhando lá? Não, agora estou no Umbanda. Não, mas por que você está no Umbanda? Não, é porque quando me dá aquelas vontades de fumar, né, e beber, eu vou para lá e trabalho como médium lá, e aí eu ganho cachaça e cigarro. Ele, aqui, essa carteira eu ganhei ontem lá no trabalho, né, que eu incorporo e os outros me dão presente, carteira, charuto, cachaça. Eu falei, olha só, mas isso não é perigoso, não? Não, depois eu fico uns 3 meses lá, depois eu volto para o trabalho no centro espírita. Morreu. De forma violenta, coitado. Não pode brincar com as leis de Deus. Né? Não pode brincar. Tudo tem um preço. Né? O homem adquire uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Ao passo que, pela inveja, pelo ciúme, pela ambição, tortura-se voluntariamente e assim aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência na Terra. Compreende isso? Amém? Amém. Faz uma experiência com você. Eu te desafio. Adoro desafio. Eu faço um desafio com você. Por 3 semanas. Não vou falar 3 meses, senão você vai desistir no meio do caminho. 3 semanas. Por 3 semanas, não fale mal de ninguém. Não xingue ninguém. Elogie 3 pessoas por dia. Uma pode ser você. Elogie 3 pessoas por dia. E não permita nenhum pensamento negativo morar no seu coração, na sua mente, no seu coração. Pensamento negativo virá, mas não permita que ele fique. Se você quer um exercício que te ajuda a lembrar disso, é simples. Deixa uma unha sua crescer, principalmente a desse dedo aqui. Ó. E toda vez que você começar um pensamento negativo, você aperta ela bem no dedo, assim, com força. Mas dói, hein? Aos 30 anos atrás, isso aqui já ficou no sangue. Aí eu entendi. Por 1 semana, eu falei, meu Deus, tem que parar de pensar negativo. Pronto, aí você vai corrigindo. Pronto. Aí você não permite que o pensamento virar. Não tem como o pensamento negativo não vir enquanto você estiver na Terra. Lembra lá, Jesus Cristo foi para o deserto se isolar porque não estava querendo escutar conversa de ninguém. Ele queria meditar, entrar em comunhão com o Criador. Não foi assim? Não está lá na Bíblia? Ele foi lá para o deserto, ele não queria os apóstolos, ele não queria ninguém ficar perto dele, porque ele precisava aurir força. E estavam induzindo, através das conversas, da companhia, a não ter a sintonia com o Criador pela grande missão que ele iria passar naquele momento. Ele foi para o deserto, está lá todo meditando, orando ao Pai, comunhão, meditando, conhecendo a si mesmo, fortalecendo. Quem foi lá? O demônio. E ficou entrando na cabeça dele. Não foi? Assim o demônio faz conosco. Ele começa a entrar na nossa cabeça através de pensamentos negativos. Conversas negativas, de falatório. Então, a hora que começar a ser, segura o dedo. Nossa, eu estou pensando negativo, meu Deus. Perdoe-me por esse pensamento. Abençoe quem estiver com pensamento negativo perto de mim, seja encarnado ou desencarnado, e reza o Pai Nosso. Solta o dedo antes que sai sangue. A hora que for começar o pensamento, você vai falar assim, vai doer. Aí ele já fala, opa, não vou pensar não. 3 semanas, você vai ver sua vida mudar. Você vai ver sua vida mudar. Uma vez chegou uma mulher aqui, tinha saído de uma clínica de recuperação mental. Pensa na mulher doida. Ela era mais um pouco. Falei para ela, vamos fazer um trato nós dois. Faz um tratamento que serve tudo que for falado na nossa casa espírita aqui, que é de Jesus Cristo, é meu. 3 meses você vai jogar esse remédio controlado, tudo fora, você vai se encontrar e viver uma nova vida. 3 meses e um dia, ela falou, Geraldo, mudei minha vida. Bem que você falou. Me encontrei. Não tomo mais remédio controlado, nem doida eu sou. Falei, não, você é uma doida controlada. Você continua sendo doida. Só que você é uma doida controlada. Entendeu aí? Mudou a vida dela. Faz essa experiência para você ver. Só você que vai ganhar. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor, por esta tarde magnífica, por esta casa de luz, pelo teu templo de amor, por tudo e tanto que nos conduz e tem dado no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelos motivos que tu arrumastes para convidar-nos a aqui estar neste momento. São misteriosos os teus convites, Senhor. São misteriosos os teus chamamentos.
Obrigado, Senhor. Em tuas mãos, entregamos nossas vidas, Senhor. Rogando sempre que seja feita a tua vontade, não a nossa. E assim, sobre as áreas deste amor sagrado e eterno sobre nós, oramos, Senhor, a prece que ensinaste-nos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações. E liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto e fique em nós, Jesus, hoje e sempre. Que Deus seja louvado, que assim seja. Agradeço do fundo do meu coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. Buscamos sempre a verdade no Evangelho de Jesus, mas ainda somos falhos, criaturas em aprendizado. Se vê divisar nesta casa algo que distancie de Jesus, perdoe. Não culpe a doutrina espírita. A doutrina espírita ela é pura, ela é santa. A responsabilidade é inteiramente da minha pessoa, pois eu sou o coordenador desta casa. Basta me mostrar onde está o erro. Imediatamente, se estiver contrário ao Evangelho de Jesus, nós modificaremos. E encontraremos sempre, nas pegadas de Jesus, a firmeza na verdade. Amém? Amém.